Queridos, muitos de vocês aqui, provavelmente, eu fiquei sabendo, quer dizer, eu verifiquei mais precisamente hoje, quanta gente nova nós temos chegando aqui para a nossa igreja, especialmente neste ano que já está por findar. Eu sou o pastor Juarez Mendes de Freitas, fui pastor desta igreja de 1992 até 2016, quase 24 anos. Foram anos maravilhosos, poder caminhar com vocês, e minhas filhas cresceram aqui no nosso meio, casaram, e já estão com famílias estabelecidas, e desde 2016, então, eu fui agraciado com esta igreja pelo título de pastor emérito, que é mais ou menos um título de honra, de reconhecimento pelo que eu sou, e serei sempre muito agradecido. Eu tenho acompanhado... Obrigado, queridos. Eu tenho acompanhado nesses anos aqui, nesses 5 anos já completos, do ministério do pastor Eli Júnior, um homem de Deus, juntamente com a sua esposa, a pastora Suene, a sua família tão preciosa, servindo ao Senhor com muita dedicação. Estes 5 anos foram anos de muitos avanços para esta igreja. Por isso, já tenho dito a vocês, deste lugar, deste púlpito, que a nossa atitude, primeiramente, deve ser de gratidão por esses anos que Deus permitiu que o pastor Eli nos liderasse como pastor principal desta congregação. Então, a nossa primeira atitude é de gratidão a Deus. Nós não temos que lamentar, nós não temos que reclamar de maneira nenhuma. Nós temos que agradecer a Deus e ao pastor Eli também pelo seu ministério tão frutífero aqui nesta igreja. A segunda atitude nossa deve ser uma atitude de confiança em Deus, que a igreja pertence a Deus, o pastor supremo da igreja é Deus, e é Deus quem designa os obreiros, ou seja, os líderes para a sua igreja. Então, vocês não precisam ficar ansiosos, não precisam ficar se perguntando, e daí, como vai ser isso? De onde virá o novo líder para essa igreja? Não, não precisam fazer isso, porque Deus está cuidando disso, com certeza. E na hora certa, no momento certo, Ele vai trazer a pessoa que vai liderar essa igreja para os próximos anos, especialmente pensando no progresso que esta igreja deverá experimentar, alcançando multidões nos anos que teremos aí pela frente. Ditas essas coisas, vamos ler a palavra de Deus. Este tem sido um culto muito abençoado, que além de cantar, a gente já leu várias passagens da Escritura. Isso mostra que esta igreja é uma igreja voltada para a Bíblia. Aliás, hoje é o dia da Bíblia. Celebramos o dia da Bíblia nesse segundo domingo do mês de dezembro. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Se você tem uma Bíblia, eu quero encorajar você, se você tem a Bíblia no papel, a abrir a sua Bíblia. E se você usa a sua Bíblia, usa a Bíblia aí no aplicativo, então você pode acessar nesse texto, Apocalipse capítulo 3. Eu farei a leitura começando no verso de número 7 e indo até o versículo de número 13, tá bem? Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13. Quando a gente terminar a leitura da Bíblia, se você puder manter o texto aí diante de você, isso vai nos ajudar, enquanto a gente vai refletindo sobre esta Escritura, você poder voltar e olhar novamente para o texto que está aí diante dos seus olhos. Mesmo assentados como vocês estão, por gentileza, acompanhe então a leitura que farei aqui. Eu estou lendo na NVI, que é a nova versão internacional, é a Bíblia que eu estou usando nesse momento. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir.
Versículo 8 diz assim: conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Versículo 11 tem as seguintes palavras: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como vocês sabem, aqui no livro de Apocalipse, nós temos 7 cartas que foram ditadas pelo Senhor Jesus Cristo e foram escritas pelo apóstolo João e que foram enviadas às suas respectivas igrejas. Quando você olha para esse conjunto de correspondências, você percebe que em 5 dessas 7 cartas, existe alguma palavra de reprovação. Existe alguma palavra de, eu não diria condenação, mas em que a atenção das pessoas daquela igreja, ou daquelas igrejas, era chamada para alguma coisa que não estava correto, que não estava bem naquelas igrejas. Por exemplo, quando na carta escrita aos Efésios, a carta para o pessoal lá de Éfeso, a reclamação que é feita é que aquelas pessoas, aqueles cristãos, haviam deixado o seu primeiro amor, ou seja, eles haviam se tornado frios espiritualmente, já não tinham mais o mesmo fervor, já não tinham mais o mesmo interesse pela causa de Deus, não tinham mais o mesmo entusiasmo. Nas cartas que são dirigidas à igreja de Pérgamo e de Tiatira, a condenação, ou seja, o que se fala a respeito delas, tem a ver com idolatria e com imoralidade. Vocês imaginem que estamos falando sobre uma carta dirigida a igrejas. A igreja de Sardes, ela é chamada na carta que Jesus dirige àquele povo, de uma igreja morta, que ela até dizia que estava viva, mas na verdade estava morta. E Laodiceia, a igreja que nós sempre lembramos como a igreja morna, a igreja que não era quente nem era fria. Mas para 2 igrejas dessas 7, não existe nenhuma palavra de reprovação. Nenhuma frase de reprovação, apenas reconhecimento e apenas elogios àqueles irmãos. Uma destas igrejas é a igreja de Filadélfia. Esse texto que nós lemos, para aquela igreja, o Senhor Jesus diz aí no versículo 8, eu conheço bem as suas obras. Eu conheço bem as suas obras. Queridos, quando nós olhamos para esse texto que a gente leu ainda há pouco, a gente percebe sem nenhuma dificuldade que podemos dizer que a igreja em Filadélfia era uma igreja aprovada por Deus. Uma igreja que tinha a aprovação dos céus, a aprovação do Senhor, que é soberano sobre todas as igrejas. Filadélfia, uma igreja aprovada por Deus.
Amados, se há uma coisa que parece que não falta muito no Brasil, igrejas. Vocês sabem quantas igrejas evangélicas nós temos no Brasil? Aproximadamente 288 mil igrejas. Segundo dados da Receita Federal, onde se concede o CNPJ para as igrejas, quando fazem o seu registro, 25 novas igrejas evangélicas são registradas cada dia do ano. Então, nós olhamos para esses números e a nossa primeira reação, naturalmente, é dizer glória a Deus. Graças a Deus, nós temos tantas igrejas e queremos mais igrejas. Eu também penso assim. Mas é uma questão que a gente precisa, quando a gente lê esse texto, levantar. Quantas dessas igrejas são realmente igrejas aprovadas por Deus? Quantas dessas igrejas que realmente têm membros, pessoas, o seu povo, vivendo uma vida aprovada por Deus? Eu acho que essa é uma questão que a gente pode considerar assim de maneira mais genérica, mas que nós precisamos, sobretudo, considerar também de maneira bastante específica, quando pensamos na nossa própria vida. Se pensamos na nossa igreja aqui em Jardim Camburi, podemos dizer que essa igreja é uma igreja aprovada por Deus? Não precisa responder. É para pensar. Quando eu olho para a minha vida e me coloco diante do espelho e olho e digo, Juarez, você é um cara, você é um crente aprovado por Deus? Eu acho que nós precisamos lidar com essas perguntas e, a respeito disso, parece que somos claramente convencidos quando lemos as 7 cartas para as igrejas do Apocalipse. E eu estou falando isso aqui hoje à noite, queridos, porque eu quero ser aprovado por Deus. Você quer? Quer. Nós queremos ser aprovados por Deus. Nós desejamos que a nossa igreja aqui seja uma igreja aprovada por Deus. Então, o que é que esse texto aqui fala sobre uma igreja aprovada por Deus? Quais são as características, os indicadores de uma igreja aprovada por Deus? Eu quero então mencionar aquilo que, na minha percepção, são 4 indicadores que aparecem nesta escritura, nesse texto. E a primeira característica de uma igreja aprovada por Deus é que ela aproveita as oportunidades. Ela aproveita as oportunidades que são colocadas diante dela. Se você olha para o versículo 8, você pode perceber que aí está escrito assim: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. A ideia de porta aberta aqui é a ideia de oportunidade ou de oportunidades. Quando a gente procura saber um pouquinho mais sobre essa cidade, sobre essa igreja, e eu estive olhando um pouco sobre isso, e eu li que essa cidade de Filadélfia era a mais nova dentre as cidades que receberam as cartas, ou seja, onde estavam as igrejas para as quais foram dirigidas as cartas. Era uma cidade que ficava mais ou menos como uma fronteira, era uma cidade fronteiriça, a porta de entrada para o continente asiático. Esta cidade, Filadélfia, tinha uma posição, uma localização estratégica, porque por ela passava uma rota, uma estrada muito movimentada, que ligava o Oriente ao Ocidente e vice-versa. Por isso, Filadélfia era um ponto de influência na região, e a gente pode saber também que a cidade foi criada para difundir a língua e a cultura helênicas
E ela fez isso com grande sucesso, porque há registros históricos de reconhecimento pela importância de Filadélfia em promover a língua e a cultura grega. E aí Jesus está se dirigindo a essa igreja, vejam bem, essa igreja que tinha essa localização, que estava naquele ponto de um raio de influência, e Jesus diz assim: eu coloquei uma porta aberta diante de você. Você percebe que palavra contextualizada? É mais ou menos como Jesus está dizendo: olha, eu coloquei você numa posição estratégica, muito importante. Você tem muitas oportunidades de influenciar as pessoas, as cidades com o evangelho que eles haviam recebido, em que eles haviam crido. O que nós percebemos é que esta era uma igreja nova, novinha, mas que sabia aproveitar as oportunidades. E aí é claro que nós temos que perguntar: que portas, que oportunidades Deus tem aberto para essa igreja? Para nós, como igreja. Quais são as portas, as oportunidades que Deus tem dado a essa igreja para exercer uma influência nessa cidade, sobre as pessoas? Qual é a influência para o reino de Deus que nós estamos exercendo neste lugar? Alguém disse certa vez que nós não criamos oportunidades. Quem cria oportunidades é Deus. O que nós precisamos fazer é aproveitar as oportunidades. Rick Warren, que agora está aposentado, de uma igreja na Califórnia, e ele escreveu o livro Uma Igreja com Propósitos. Aliás, é o criador desta visão de igreja com propósitos. Ele diz que assim como um surfista não cria as ondas, ele apenas fica esperando que as ondas apareçam para ele surfar. Ele diz que também acontece com a gente. Nós não criamos as oportunidades, mas nós precisamos ter os nossos olhos abertos para ver que oportunidades Deus está criando, para que a gente possa então aproveitar essas oportunidades para exercer a influência. E eu quero então falar um pouquinho para você sobre a história desse lugar. No ano de 2014, foi quando nós visualizamos a possibilidade de sair lá do templo sede e de vir para esse lugar. Mas a história não começou ali. Esse terreno aqui, 6.310 metros quadrados, foi comprado há muitos anos atrás pelo Colégio Batista daqui de Vitória, com o propósito de criar em Jardim Camburi uma unidade do Colégio Batista. E pela extensão desse terreno, mais tarde, ter aqui também cursos da Faculdade Batista de Vitória, que tinha o seu processo em andamento no Ministério da Educação. Esse terreno foi comprado, foi pago em prestações. Foram 30 prestações de 18 mil, alguma coisa naquela época. Não lembro nem, bem, não sei, acho que já era real mesmo naquele tempo, mas isso ainda no século passado, tá, gente? Bem, as coisas andaram, o Colégio Batista entrou numa crise muito grande e eles acabaram vendendo esse terreno. Eu confesso a vocês que quando fiquei sabendo que esse terreno foi vendido, o meu coração desfaleceu. Eu disse: ninguém poderia comprar aquele terreno a não ser a PIB-JC. Tinha que ser da PIB-JC aquele terreno. Bem, a gente ficou sabendo depois quem tinha comprado o terreno, e a gente procurou algumas vezes, pelo menos 3 vezes, para saber se havia alguma chance da gente alugar ou pensar em comprar, né? A gente estava pensando que éramos poderosos naquela época, comprar esse terreno. Bem, nada feito, não havia interesse nenhum. Um dia eu estava passando aqui pela Norte Sul, e ali naquela esquina havia uma faixa de tecido escrita assim: aluga-se. Eu parei meu carro na próxima rua que dava para parar. Liguei para um corretor e disse, isso era um sábado: segunda-feira de manhã, você vai lá nessa empresa
e você vai verificar como é que é esse aluguel. O irmão foi, irmão muito querido, corretor de imóveis aqui da igreja, e ele me ligou, segunda-feira de manhã, disse, pastor, sim, eles estão alugando. Eu disse, ele falou o valor, e o corretor disse, falou. Eu falei, mas isso é para um fim de semana? Ele disse, não, é aluguel para o mês. Eu falei, não, você está brincando? Não, ele não está pedindo esse valor para alugar isso aqui por um mês. Ele disse, está sim, pastor, é esse mesmo valor. Sabe qual era a minha referência? Há uma boa igreja aqui em Jardim Camburi, ali perto da igreja católica, a igreja presbiteriana renovada, que ali são 2 terrenos, 600 metros. Naquela ocasião, aqueles 600 metros custavam R$5.000 de aluguel para aquela igreja, 600 metros. Se você faz uma continha mais ou menos assim, 6.000 metros deveria custar quanto? 50 mil, né, gente? Não é não? Se lá ele estava pagando por 600 metros, 5 mil, você multiplica por 10, 6.000 metros, 50 mil. Por isso que quando o corretor falou sobre o valor do aluguel para a gente, que era 20 mil, eu falei, não, gente, Deus está nesse negócio aí. Deus tem que estar nesse negócio, não é possível, isso aí não é coisa de homem, não. Levei o assunto à diretoria da igreja e a gente discutiu, a gente conversou sobre alugar e tudo mais. E a gente fez uma contraproposta. Bem, fim da história, a gente acabou alugando por 18 mil, um contrato de 7 anos, com opção de compra, e aconteceu. E aconteceu. A igreja levou 10 meses para fazer tudo o que vocês estão vendo aqui. 10 meses foi o tempo que foi gasto. Então, isso era 2015, 2014, quando fechamos. Então, 2015, esse auditório foi inaugurado. Esse auditório dá para 2.000 pessoas sentadas, sem contar os 500 metros que nós temos, onde tem as salas ali. Mas é claro que aí ficou essa questão, né? A gente um dia vai ter que comprar esse terreno. E Deus tirou esse encargo dos meus ombros e deu para o pastor Eli. Deus é bom, gente. Bem, quando o pastor Eli compartilhou comigo sobre as negociações, novamente eu disse, pastor, o mesmo Deus que mostrou lá atrás que a gente devia vir para cá, é o Deus que está abrindo todas as portas agora de uma maneira incrível para que a igreja compre esse terreno. E o terreno foi comprado e nós já vencemos 2 anos pagando as prestações, não é assim? Você pode dar glória a Deus? Claro. Louvado seja Deus por isso. Quando a gente estava pensando nesse espaço, nesse lugar, eu quero só mencionar para vocês o que a gente pensou, porque eu estou falando sobre igreja que aproveita oportunidades. Essa avenida que está aqui na nossa frente, a Norte-Sul, em 2017, transitava por esta estrada 35 mil veículos por dia. Você percebe onde é que nós estamos como Igreja Batista Jardim Camburi agora? São 35 mil carros em 17, passando por ali as pessoas vendo esse templo. Gente, isso é um testemunho silencioso daquilo que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas e na vida do seu povo. Você já percebeu onde é que nós estamos? Você sai daqui, você anda um trechinho muito curto e você chega na divisa de Vitória e Serra. Olha, os números que eu tenho aqui, Vitória, 369 mil pessoas e Serra, 517 mil. Um total de 886 mil pessoas nesses 2 municípios e nós estamos no meio, certinho, para alcançar Vitória, para alcançar Serra. Isso é coisa de Deus, nos colocar nesse lugar. Jardim Camburi, hoje, com aproximadamente 50 mil pessoas nesse bairro tão verticalizado, e se a gente fizer um levantamento, as igrejas evangélicas, todas Jardim Camburi, se a gente somar toda a membresia, a gente não passa de 6 mil pessoas. Ou seja, isso é praticamente 10% dos moradores desse bairro. Você está percebendo que oportunidades que a gente tem aqui?
Você já deve ter observado que esse nosso auditório não tem muito cara de igreja, não é verdade? Ah, aquela torre e tal, bonitinha assim e tal, não tem muito cara de igreja. Por quê? Isso é de propósito. Porque esse espaço não é um espaço para uma igreja egoísta. É um espaço para uma igreja altruísta. E o sonho dessa igreja naquela época era que nem uma noite da semana esse auditório ficasse fechado, porque isso é prejuízo. Isso não é bom. Então, esse auditório foi construído pensando aqui em grandes ajuntamentos, congressos de médicos, de advogados, congressos de diferentes classes profissionais, formaturas. 2019, só uma faculdade, Universidade de Vitória, teve 10 formaturas aqui, 2 semanas seguidas de formaturas, nesse espaço, nesse lugar. Isso possibilita 2 coisas fundamentais. É claro que a igreja tem um retorno com isso, para ajudar a honrar seus compromissos, mas, gente, são centenas, talvez milhares de pessoas que vêm aqui, sentam nessas cadeiras, e que não viriam aqui para um culto. Mas elas se aproximam, elas chegam perto de nós em função desses eventos. E elas se sentem agradecidas porque é uma igreja que está oferecendo esse espaço e oferece em condições que em nenhum outro salão, auditório da cidade seria possível. Queridos, essa igreja está fazendo como a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia. Aproveitando as oportunidades. Deus abriu uma porta, vamos entrar. Deus abriu uma possibilidade, vamos entrar. Oportunidade para quê? Para influenciar as pessoas a respeito de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus, do reino de Deus. Uma igreja aprovada por Deus é uma igreja que aproveita as oportunidades. Mas um segundo fato que eu quero mencionar nesse texto é que essa igreja aprovada, ela vive de acordo com a palavra de Deus. No versículo 8 ainda, a gente tem a seguinte frase, versículo 8 aí diante de você. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Olha essa frase. Você guardou a minha palavra. Queridos, o livro de Apocalipse foi escrito em aproximadamente 95, ano 95, aproximadamente da nossa era, e como sabem, foi escrito pelo apóstolo João, que estava exilado na ilha grega de Patmos, e ali ele teve essas revelações todas que aparecem aqui nesse livro, o livro do Apocalipse. Sabemos que naquela época, todo o Velho Testamento já estava disponível. Ele existia tanto na língua original dos hebreus, dos judeus, quanto já existia também na língua grega, que era a língua como o inglês hoje, a língua oficial. E já tinham também uma grande parte do Novo Testamento. A grande parte do Novo Testamento já tinha sido escrita. Então, eles tinham a escritura, só que você sabe das dificuldades. Como era isso naquela época? O acesso era muito restrito. Nós não sabemos que parte das escrituras eles realmente possuíam. O que a gente sabe é que eles faziam até um rodízio. Por exemplo, Paulo escreveu uma carta para uma determinada igreja e falou assim, olha, depois que vocês lerem essa carta, mandem essa carta para a igreja, para outra igreja, igreja tal, para que lá também ela seja lida. Você percebe, é muito diferente de hoje. Então, ter uma página, um pergaminho pequeno que fosse com os escritos sagrados, era um grande privilégio, era uma grande honra. Não era simples, não era fácil ter as escrituras. E aqui, o Senhor Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia, você guardou a minha palavra. Então, sabe o que a gente conclui? É que na maioria das vezes, esse guardar a palavra era uma palavra que eles recebiam por tradição oral.
não era a palavra escrita, mas era a palavra pregada, a palavra comunicada, não tinha a palavra escrita. Havia pregadores itinerantes, como Paulo foi um. Então ele ia naquelas regiões e ele falava sobre o ensino de Jesus, dos apóstolos, e o que Jesus diz aqui é que aquela igreja havia guardado essa palavra de Deus. Aqui é interessante que a palavra guardar aqui fala sobre uma ação completa. O que é ação completa aqui? É alguma coisa que vem e fica. Não é alguma coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. É alguma coisa que é retida, alguma coisa que fica com a gente. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês retiveram a minha palavra. Vocês guardaram a minha palavra. Não foi guardada na gaveta, na estante, não foi guardada no celular, e eu creio que foi guardada no coração, porque ela se converteu em prática para a vida. No Salmo 119, verso 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração. Vejam bem, escondi, guardei, para não pecar contra ti. Eu acho, queridos, que nunca na história da humanidade, a Bíblia esteve tão disponível. Hoje você acha Bíblia em todos os lugares. Você tem Bíblia de uma quantidade enorme de traduções diferentes. Todas as bibliotecas têm muitas Bíblias. Você compra Bíblias até quando tinha bancas de jornais. Você compra em qualquer livraria, papelaria. Você vai achar as Bíblias sendo vendidas, Bíblias expostas que você pode adquirir. A Bíblia continua sendo o livro mais lido de toda a história. Mas, infelizmente, pouco guardado e pouco obedecido. Por outro lado, nós temos visto, especialmente nos últimos anos, muitas pessoas violando a integridade da Bíblia, inventando palavras que não estão na Bíblia, usando de uma criatividade que chega a ser diabólica para torcer o sentido original da palavra de Deus, de acordo com os seus próprios interesses, as suas próprias tendências. Além disso, existe uma onda muito forte hoje de se negar a inerrância das Escrituras. Ou seja, pessoas que estão se levantando e dizendo, a Bíblia é um livro como outros, né? Foi escrito por homens. Então, a gente não pode dizer que a Bíblia não contém erros. Queridos, isso não é de Deus. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus para homens que escreveram segundo o Espírito de Deus. E eu não posso fazer isso aqui hoje à noite, mas eu poderia dar para você 20 razões porque eu creio e nós podemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus e não tem erro na Bíblia. Eu sei, às vezes a pessoa dá uma lida num texto ali e fala assim, peraí, opa, o que é isso? Normalmente, quando isso acontece conosco, já aconteceu comigo, nós precisamos ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, e as coisas vão ficar mais claras, e nós vamos então entender melhor a Bíblia. Como disse, a Bíblia, hoje é o dia da Bíblia. O pastor Marcelo Aguiar, da Igreja Mata Praia, escreveu um negócio legal hoje sobre isso. Ele disse que a Bíblia, ela é o mapa de Deus para os indecisos, ela é a farmácia de Deus para os enfermos, ela é o inário de Deus quando nós estamos alegres, e ela é a fortaleza de Deus quando nós estamos atribulados. Mas a Bíblia, fechada, é um livro comum, mas aberta é a voz de Deus. Qual é o seu relacionamento com a palavra de Deus? Uma igreja aprovada, um crente aprovado, guarda a palavra de Deus. E Tiago escreveu em capítulo 1, verso 22, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Qual a sua relação com a palavra de Deus? Você tem guardado, você tem vivido de acordo com a palavra de Deus? Certo dia, um pastor estava visitando uma das suas ovelhas, uma senhora já de meia idade, daí para adiante,
E ele conversou bastante com aquela irmã e finalmente falou assim: irmã, a irmã tem lido a sua Bíblia, irmã? Falou: ah, pastor, já tem algum tempo que eu não leio. Por que a irmã não tem lido a Bíblia? Pastor, perdi meu óculos. Perdeu o óculos, irmã? Perdi, eu não consigo ler sem o óculos. O pastor falou assim: então tá, irmã, vamos orar a Deus para aparecer seu óculos, né? Mas antes de orar, eu quero fazer uma leitura. Eu queria ler na sua Bíblia. Pega lá a sua Bíblia. A irmã pegou a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Ela podia ter evitado essa vergonha, não é? Eu quero mencionar mais uma característica da igreja que tem a aprovação de Deus. Ela é uma testemunha fiel de Cristo. No verso 8, novamente uma frase aqui: e não negou o meu nome. Falando sobre aquela igreja. Queridos, a gente sabe pela história que no ano 44 da nossa era, o Senado romano decidiu divinizar imperadores romanos, ou seja, considerá-los divinos, considerá-los deuses. E a partir desse momento, as pessoas que viviam no território do Império Romano precisavam prestar culto ao imperador. Só que, por uma questão de estratégia política e militar, os romanos, eles não proibiam a expressão religiosa dos povos que eles conquistavam. Era mais ou menos assim: ah, você é cristão? Ah, tudo bem, você pode praticar os seus ritos, desde que você adore também o imperador. Aí encrencou. Porque os cristãos disseram: não, nós não vamos dizer ave César. Nós não vamos dizer César é Senhor, porque para nós o único Senhor é Jesus Cristo. Ele é o único Senhor. Para nós, nesse sentido, César não é o Senhor, mas o Senhor é Jesus Cristo. Os cristãos não aceitaram esse sincretismo, e com isso milhares deles pagaram com a sua vida a lealdade a Jesus, o seu testemunho. Eles foram fiéis no seu testemunho a respeito de Cristo. Um homem que é chamado o historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, ele viveu entre o final do terceiro e início do quarto século. Falando sobre essa questão, ele escreveu dizendo que grandes multidões foram sacrificadas porque não negaram o nome de Jesus. Mas ele diz também que muitos negaram. Quando confrontados, disseram: não é bem assim, a gente pode dar um jeitinho, a gente tem como contornar, Jesus é bom, mas o imperador é melhor. E aí eles conseguiram se livrar, negaram o testemunho de Jesus. E a palavra aqui dessa carta para os irmãos de Filadélfia é: não negaram o meu nome. Sabem, em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas, em Jerusalém, em Judeia, Samaria, vizinho, e até os confins da terra. E é muito interessante que a palavra testemunha tem a mesma raiz da palavra mártir, ou seja, testemunhar até a morte, se isso for necessário. Acho que você concorda comigo que a gente vive uma época tremendamente desafiadora contra essa questão do testemunho do nome de Jesus. É uma época em que existe uma grande pressão da sociedade contra o testemunho de Jesus. Essa é uma época de valores invertidos. Valores da palavra de Deus são virados ponta cabeça. Como escreveu o profeta tanto tempo atrás, dizendo: as pessoas chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Isso está acontecendo na nossa época e você sabe disso. Um tempo tremendamente secularizado, em que a espiritualidade, a busca das coisas espirituais tem o seu lugar, mas não é o primeiro lugar.
Em primeiro lugar, vem outros interesses, sobretudo os interesses chamados seculares. Esse é um tempo de esfriamento, em que muitos têm esfriado na fé. Li, tempos atrás, uma informação que me deixou muito triste. A informação dizia que no Brasil, hoje, para cada cristão, confesso, que está praticando a sua fé, existe um outro que já esfriou, já voltou atrás na sua fé. Não professa mais a fé que antes professava. Um tempo de esfriamento. Um tempo em que as pessoas não querem muitos compromissos. Não querem compromissos. E a palavra de Deus, Senhor Jesus, diz claramente que não há meio termo. Ou nós nos comprometemos com Ele, ou então nós não somos seguidores. E a pergunta para mim e para você é essa: você tem sido uma fiel testemunha de Cristo? Dentro da sua casa, que às vezes é difícil, no seu trabalho, na universidade, na escola onde você estuda, você tem sido testemunha de Cristo ali, ou você tem negado o nome de Jesus? O pessoal lá de Filadélfia não negou o nome de Jesus, por isso tem a aprovação de Deus, e eu chego ao final dessa palavra com uma quarta característica de uma igreja aprovada, é aquela que persevera nas provações. No versículo de número 10, a gente lê assim: visto que você guardou a minha palavra, olha só, hein? Que palavra? Palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo. Está para vir sobre toda a terra. O que nós temos aqui, queridos? Nós temos aqui a seguinte informação: no meio de todas as dificuldades, aquela igreja não desistiu, ela não abandonou a sua fé, e ela foi advertida, exortada, como diz aqui o versículo 10, para perseverar. E essa palavra de exortação não foi esquecida quando começaram a vir os ventos da adversidade, as provações começaram a chegar. Eles não desistiram, não desanimaram. Todas as igrejas do Novo Testamento podem ser chamadas de igrejas sofredoras. Não foi fácil. Primeiramente, a perseguição movida pelos judeus, porque eles não aceitaram Jesus, como sabem, levaram Jesus à cruz, e agora os judeus que não eram convertidos ao cristianismo, por isso que o texto está dizendo que eles eram falsos, eram a própria sinagoga de Satanás, versículo 9, eles rejeitavam a Cristo, rejeitavam o evangelho de Cristo e rejeitavam os textos do Novo Testamento. Não aceitavam. E é claro que logo surgiu também a perseguição, como já lhes disse, do imperador romano. Na época de João, provavelmente, foi uma das épocas mais difíceis, 81 a 96 do primeiro século, sob Domiciano. O próprio João foi vítima. Ele foi exilado, foi levado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu esse livro do Apocalipse. Os cristãos tinham seus bens confiscados. Muitos eram banidos do lugar onde viviam e muitos enfrentaram a morte. Queridos, por isso que a gente tem o livro de Apocalipse aqui na Bíblia. Eu sei que às vezes você lê Apocalipse e fala assim: gente, isso aqui é tão estranho, é tanta figura aqui dentro que aparece. Aí eu vou dizer a você por que é assim. Apocalipse foi escrito para encorajar os cristãos naquele final do primeiro século, para que eles não desistissem no meio do sofrimento, para que eles persistissem. O texto é rico em imagens, em símbolos, em figuras. Duas razões para isso. A primeira é para que esse texto, cheio de símbolos, de figuras, ele parecesse, para quem não era do meio, um código ou códigos.
para se decifrar. É claro que aqueles que não tinham a instrução da palavra, e sobretudo não tinham a iluminação do Espírito Santo, não poderiam entender todo esse arranjo de figuras que aqui aparece. A segunda razão de todas essas figuras é para mostrar a soberania de Deus. E é isso que você percebe lá para o final do livro. Para mostrar que o triunfo de Deus é certo. Existe um triunfo final. Triunfo final da igreja. Triunfo final dos salvos. Triunfo final dos seguidores de Jesus Cristo. E queridos, isso aqui tem uma importância enorme para nós, para mim e para você. Porque quando a gente está enfrentando dificuldades, batalhas, muitas coisas que você não entende porque estão acontecendo. Muitas vezes você fala assim, mas Deus é justo, por que Deus não faz justiça? Por que Deus não intervém, não trata dessa situação? O livro de Apocalipse foi escrito para dizer o seguinte: segura as pontas, Deus é soberano. Na hora certa, Deus age, porque o triunfo final do cristianismo e da igreja de Jesus já está garantido. Quando haverá também o julgamento dos ímpios, e Apocalipse torna isso muito, muito claro para nós. Mas ainda não chegou esse triunfo final. Nós estamos na travessia, estamos no período das provações ainda. Estava lendo uma informação do Ministério Portas Abertas. Você tem essa informação. Existe no mundo ainda 50 países onde o cristianismo é perseguido. 50 países. Os 2 piores países para viverem os cristãos é o Afeganistão e a Coreia do Norte, onde o cristianismo, ser cristão, significa crime, e tem punição e muitas vezes morte. A revista Cristianismo Hoje informa o seguinte, recente a informação: cada dia que nós passamos hoje, 13 pessoas são mortas no mundo por causa da sua fé, unicamente por causa da sua fé em Jesus. 12 igrejas, ou templos, ou prédios cristãos são atacados por dia, 12. E mais, 12 pessoas são presas absolutamente, de maneira injusta, nesse mundo em que nós vivemos, no ano de 2022. Provações. Filadélfia, uma igreja que perseverou no meio das provas. Ok, mas vamos deixar todas essas informações de lado. Quais são as provações que você está enfrentando porque você é um crente em Jesus Cristo? Por causa da sua fé. Porque tem muita gente, eu imagino que haja pessoas aqui nesse auditório que enfrentam dificuldades pela sua condição de seguidor de Jesus. Dificuldades que às vezes acontecem na família. Dificuldades que acontecem no trabalho. Provações que acontecem da parte ou pela parte de colegas de escola, de faculdade. E aí? A palavra do Senhor é essa: não desanime, não desista, não desanime, não volte atrás, porque a vitória está garantida. É isso que o Senhor Jesus quis dizer para aquela igreja. Então, a nossa oração é que a PIBJC seja uma igreja aprovada por Deus, não é verdade? E a minha oração é que você também seja uma pessoa aprovada por Deus, porque nós é que formamos essa igreja. Uma igreja aprovada por Deus, como uma pessoa aprovada por Deus. É alguém que aproveita cada oportunidade para influenciar, portas abertas para influenciar.
Igreja e pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, procuram viver a palavra de Deus. Nenhum de nós tem chegado à perfeição nesse sentido, mas a palavra de Deus, ela funciona como um guia para nós, para mostrar o caminho, para que lado a gente deve ir. É mais ou menos como o GPS que você tem. Você quer chegar num endereço que você não conhece, você coloca ali no GPS, ele vai te levando, quase sempre, até você chegar lá, naquele lugar. A palavra de Deus faz assim com a gente. Você tem decisões difíceis para tomar? A Bíblia te orienta. A Bíblia é o manual de Deus para uma vida bem-sucedida. Mas nós precisamos viver a Bíblia, a palavra de Deus. Você tem testemunhado de Cristo? Falado para o seu vizinho, seu colega? Não precisa ser formado em teologia para fazer isso, gente. Não. Você só diz o que Jesus significa para você. O que Ele fez na sua vida, o que Ele está fazendo na sua vida. A mensagem que o mundo mais precisa é a mensagem que pode ser lida na vida de um cristão. Na vida, olhando para a gente e aprendendo até mesmo como é que nós lidamos com os nossos erros e quando nós falhamos. E esta igreja de Filadélfia, e nós precisamos também perseverar quando vêm as provas. Talvez você esteja considerando que o fato de ficarmos sem pastor principal por algum tempo seja uma provação. Talvez alguns vejam dessa maneira. Talvez uma ligação afetiva muito forte com o nosso pastor que está saindo. Isso traga para você um certo desânimo. Não faça isso. A sua fé pode estar sendo testada. E esta é a hora de você dizer assim: a minha fé é em Jesus Cristo. Eu gosto do meu pastor, mas a minha fé é em Jesus. Eu não arredo o pé, porque a minha fé é em Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Eu queria convidar você, Diane, pessoal do louvor. Nós vamos cantar uma partezinha daquela música que cantamos. Você pode ficar em pé, por favor? Eu acho que esse é um momento para você fazer essas duas perguntas, porque eu gosto muito de uma frase que diz que uma igreja, ela nunca irá além de onde vão os seus membros. Não. O ritmo de crescimento de uma igreja, os membros da igreja que dão. Se a igreja anda rapidinho, avança, são os membros, somos nós. Somos nós. Então a pergunta é essa: nossa igreja aqui, nós podemos dizer, a nossa igreja é uma igreja aprovada por Deus. Você pode dizer a respeito de você: a minha vida é uma vida aprovada por Deus. Acho que essas são as questões que nós precisamos trabalhar em nosso coração.